rapidinho, 30 minutos, 9h30, vocês estão em casa. Tá? Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu vou ter que dividir em dois, mas é um tema bastante importante para que a gente consiga entender um pouco mais sobre essa questão que nós estamos estudando. A influência dos espíritos na nossa vida. Tá? A gente vive sabendo dos espíritos, mas não convive com os espíritos, vamos dizer assim. A minha intenção nesse momento é explicar a nossa convivência com eles. Depois, na semana que vem, nós vamos falar sobre os temas mais pesados. Vamos falar sobre obsessão, sobre fascinação e sobre controle. Tá? Hoje nós vamos falar apenas sobre a interferência deles. Como é que é a interferência deles na nossa vida diária. Tá? Então o Kardec fez uma pergunta na 459, que talvez seja uma das perguntas mais famosas do Livro dos Espíritos. Né? Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta é lógico que sim. Né? Mas ele não diz apenas sim, claro que influi. Ele diz assim, muito mais do que imaginas. Influi a tal ponto que de ordinário, o que é ordinário? Normalmente, né? São eles que vos dirigem. Quer dizer, primeiro que ele fala em frequentemente, né? A resposta original. Então, que é bem assim que funciona. Bem assim que funciona. É isso que eu quero explicar para vocês. Bom, nossos pensamentos ou dos espíritos. Afinal de contas, é nós que pensamos ou é eles que nos influenciam os pensamentos? Porque ele está dizendo que normalmente é eles que nos controlam. Tá? Então, o Kardec já na pergunta posterior, ele pergunta: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos são sugeridos? Ele está perguntando assim, então os espíritos nos sugerem pensamentos? Né? E a resposta dos espíritos é, a vossa alma é um espírito que pensa. Não tem nenhum momento, desde o momento que nós entramos no reino dos homens, reino humano, que nós paramos de pensar. Certo? Porque o espírito nunca para. Você pode dormir, você pode meditar, mas o espírito continua recebendo informações e transferindo informações. Nós nunca paramos de pensar, porque nós somos um espírito. Morreu? Parou de pensar? Não, continua pensando. Embora muitos dizem que não, mas continua pensando. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Às vezes a gente pega pensando assim, você fala pensa sobre uma determinada situação, daqui a pouco você diz, não, mas eu não quero fazer assim, vou fazer assim. Não, acho que não. Você não fica naquelas meio dúvidas assim que acontece? Provavelmente isso acontece, né? Então você fica, pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos, como os espíritos estão dizendo. Nesse momento é a hora que nós estamos confundindo vocês. É a hora que nós estamos misturando os nossos pensamentos com os vossos. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem, ou seja, a nossa e a deles. Ficam brigando. Tá? A resposta dos espíritos. O Kardec continua falando, coloca aí no codificador. A influência dos espíritos é de todos os instantes, e mesmo os que não creem neles, mesmo aquelas pessoas que não acreditam que existem espíritos, estão sujeitos a sofrer essas interferências. Fora erro acreditar alguém que precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Não há necessidade. E aí, o Kardec vai dizer no livro dos médiuns que todos nós somos médiuns. Agora, o que é todos nós ser médiuns? Eu acho que eu já expliquei isso, mas vou explicar rapidinho. Nós temos uma antena aqui atrás, né, chamado epífise, ou chamado pineal, que é uma antena. É como se fosse um Wi-Fi da internet. Tá? Se eu tivesse um aparelhinho para medir o sinal do Wi-Fi aqui, a Angélica, o ponto dela seria mais forte. Porque a pineal dela foi preparada para ela ser médium. Né? Então, ela tem um sinal melhor. Ela manda informações e recebe informações de acordo com esse sinal. Se eu for para ela, o sinal baixa um pouco. Porque ela já não é tão médium, pode-se dizer assim. Estão entendendo? Mas todos nós temos o sinal.
Espíritos, não, desculpa, no livro dos Espíritos não. No livro Mensageiros de Luz, conta lá que existe uma universidade preparando médiuns para descer para a Terra, para receber informações. Às vezes, médiuns que nem sabem que são. Por exemplo, ali para frente ele vai falar, mas vou adiantando. Em algumas situações, os espíritos escolhem uma pessoa para transferir um trabalho à humanidade. Escrever um livro, por exemplo. Né? A gente lê um livro e diz, nossa, esse livro transformou a minha vida, ou transformou a vida de muitos, ou trouxe uma ideia científica ou tecnológica nova. A ideia não é dele. Ele foi apenas o médium. E ele nem sabia. A ideia dele não. Estão entendendo? Aliás, tudo vem de lá. Mas essa é a questão que eu estou falando. Você às vezes nem sabe que é médium, mas você utilizou da mediunidade para trazer um trabalho. Tá? Então não há necessidade de você ser médium eficiente, vamos dizer assim, para você receber influência de espíritos. Tá? Intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou evitando-nos conforme atraímos ou repelimos eles. Assim todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos sujeitos à influência dos espíritos desencarnados. Ok. Como é que isso funciona? Como distinguir o pensamento sugerido dos espíritos e os nossos? Como é que a gente sabe quando é um pensamento que está sendo inspirado em nós ou é nosso? Tá? Os sugeridos, a impressão de que alguém vos fala. Não dá essa impressão às vezes? Vocês não têm essa impressão? Vocês estão fazendo um negócio e estão com uma dúvida. Daqui a pouco, parece que alguém me soprou a resposta. Ou se não, quando vocês têm que tomar quando vocês estão influenciados, por exemplo, por um espírito maldoso, vocês tomam uma atitude e depois vocês não devia ter falado isso. Quem é que te sugeriu falar? Isso pode ser uma questão de pensamento bem rápido, tipo, às vezes você está fazendo alguma coisa ali pensando, digamos assim, eu estou pensando que está tudo azul e de repente vem aquela voz verde, mas você na hora já sabe que não é verde, que você pensou errado, que era azul. Isso é uma sugestão de um espírito? Isso, exatamente. Que tipo, pensou, mas na hora você já sabe que pensou errado e Isso. que não deveria ter pensado. É a tua consciência falando que você fez errado. Mas como é que eu fiz isso? Como é que eu vi lá azul, mas é verde? Entendeu? É realmente isso aí. É uma sugestão rápida que te aparece. Tá? E os próprios, os que acodem em primeiro lugar. Normalmente, o primeiro pensamento é sempre nosso. Errado ou certo, o primeiro pensamento é sempre nosso. Você parou, teve dúvida, eles aproveitam e te passam a informação. Tá? Não é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil não saber e fazê-lo usar o nosso livre-arbítrio. O que os espíritos recomendam é que a gente não preste muita atenção nessa situação, porque tudo acontece assim. Agora, se você ficar neurótico, ficar pensando, puxa, agora estou sendo influenciado, daqui a pouco você pirou da cabeça. Né? Então, esquece isso e continua vivendo a tua vida. Para frente, eu já vou explicar mais ou menos como é a condição que a gente tem que ter, viver para utilizar melhor essas situações, tá? E dá um exemplo, né? O cara ali no bar ali, ó, esse ali tá Esse está esperando ser influenciado mal, exatamente. Mas é a ação dele que faz com que aproxime dele um espírito mau. Tá? Isso é importante. Tem que sintonizar, às vezes você está vibrando uma faixa boa, positiva, é só espírito bom que veio, o mal não consegue chegar, né? Exatamente. Se você abaixar o nível, já atrai. Mas é justamente isso. E isso não é magia e nem é espiritismo. Isso é ciência. A tua antena, por exemplo, assim, se quando nós tivéssemos umas antenas parabólicas aqui, de repente a galera que quer assistir a Bandeirantes, ela liga a antena parabólica na Bandeirantes, a Adriana quer assistir a Globo, a Lelita quer assistir, e assim cada um liga a sua antena numa emissora e vai assistir o quê? Aquilo que aquela emissora passa. Está entendendo? É nossa responsabilidade ligar a antena aonde a gente queira receber espíritos. Se você quer receber espíritos bons, ligue a tua antena, esteja, digamos assim, agindo em pensamentos, ligando sua antena a espíritos bons. Está entendendo? Quando você baixa a tua vibração, baixa a tua frequência, eu já vou explicar, você vai pegar quem? Espíritos bons. E aí já vou dizer uma coisa, não existe aquele negocinho, já viram aquele desenho, tipo, a Disney tinha o templo do Pluto, né?
tinha um Plutinho do diabinho do lado e um Plutinho do anjinho do outro. E um ficava aí, não, isso não existe. A ideia é boa, mas a compreensão é errada. Ou você está sintonizado com um, ou você está sintonizado com o outro. Não existe uma sintonia junto com os dois. Eles não vão ficar brigando esse desafio. Não, ele é meu, ele não. Nós temos o livre-arbítrio, né? É por isso que ele está brigando. Porque a gente tem que ter sempre sentido o livre-arbítrio. Deus nos dá o livre-arbítrio de escolher para que lado você quer. Tá? E tem ambiente que favorece, sim, né? Você está melhor, Também. depende do ambiente. Você Quem é mais médium certeiro. sensitiva sabe disso. Por quê? Porque você vai entrar onde? Você vai entrar num lugar onde todas as antenas estão sintonizadas lá. E a tua antena está sintonizada cá. Você vai se sentir bem naquele lugar? A tendência é daqui a pouco o sinal começar a ficar ruim. O sinal começar a ficar ruim. Tem pessoas que sentem nos chakras baixos, tem pessoas que sentem no cardíaco, tem pessoas que ficam às vezes até sem fala num lugar desse. Chakra mais e assim por diante. Dependendo da situação que você está. Ok? Bom, a pergunta do Kardec. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Bom, eles podem sugerir pensamentos, mas eles podem modificar fatos da nossa vida? Certamente, pois que vos aconselho. É claro que sim. E esse é o ponto fundamental da história. Assim, na pergunta posterior ele diz assim: exercem essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, têm uma ação direta sobre a realização das coisas? Eles podem modificar as coisas que vão acontecendo na nossa vida? E os espíritos respondem sim, mas não agem nunca fora das leis naturais. Como é que é? Fora das leis naturais? O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo assim: o cinema gosta de fazer isso. Agora tem moda filme de terror. Não sei quem gosta desse filme de terror. Eu não gosto. E tem gente que paga ingresso no cinema para lá não levar susto. Tudo bem, cada um tem as suas adrenalinas da forma que quiser. Né? Mas assim, o cinema está pegando uma caveira disso aqui e está trazendo grandes espíritos assim. Esqueçam aquele negócio de que você vai, a não ser que você seja vidente, como disse o Mário, mas um vidente que está com o teu Wi-Fi lá em cima. E tem digamos assim, não é um merecimento, mas existe ali alguma coisa que tem que acontecer para que Deus possa conceder essa situação. Você está no banheiro, fechou a porta do espelho, pum, aparece um cidadão aqui, com a cara tudo ensanguentada, isso não acontece. Esqueçam isso. Essa história é desse cinema. Estão entendendo? Por quê? Materialização, isso é uma materialização do espírito. Para se materializar, ele precisa usar o teu ectoplasma. E se você não está sintonizado com ele, ele não tem como se materializar. Se você está sintonizado, está cantando a música, onde é que você está? Você está pensando no mal ou você está pensando no bem? Você está motivado. Você não vai estar pensando nele, ele não tem como agir em cima disso. Está entendendo? Isso não existe. A gente tem que desmistificar essa situação. Tá? Essa é uma pergunta que ele está perguntando, é isso. Os espíritos podem influenciar, podem matar uma pessoa, né? Podem jogar contra a parede, virar de ponta cabeça, pegar a cabeça e virar assim, como acontece no exorcista, fazer vomitar, né? Não. Senão virava uma bagunça. Exatamente. Eles não têm condição de fazer isso. Tá? Mas então como é que eles influenciam fatos da vida, coisas que acontecem na vida? E o Kardec vai fazer um comentário que vai resumir essa situação. Ele diz assim: pensamos erradamente que a ação dos espíritos só deve manifestar-se por fenômenos extraordinários. Isso que eu estou falando. Tá? Desejaríamos que viessem em nosso auxílio através de milagres. Aconteceu um milagre, o cara lá curou de um câncer. É um milagre. É um merecimento, é um espírito que ajudou ele. Não. É outra coisa. Outra coisa. Tá? E a gente acredita que seja isso. E sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Pum! Então eles aqui, 3 desejos te dou. Né? A gente sonha que a aparição de uma fada madrinha e traga para nós dinheiro, um príncipe encantado, né? E inteligência para o resto toda a vida. Não, isso não acontece. Tá? Eles não têm varinha mágica, não fazem isso. Tá? Mas, e aí vem a resposta, as
Assim não é. E eis porque a sua intervenção nos parece oculta, e que se faz pelo seu concurso nos parece inteiramente natural. Assim, por exemplo, eles provocarão um encontro de duas pessoas. Alterou completamente a tua vida. Você estava indo, hoje não vou naquela festa. Estou cansado. Daqui a pouco toca o telefone, uma amiga tua. Vai, você quer? Você está o espírito lá nela, está para falar, convida. Foi. Encontrou o amor da vida dele. Ou da vida dela. Isso muda a tua vida. Quem influenciou? Espíritos. Por quê? Ou para o mal, ou para o bem. Aí passa 2, 4, 3, 5, 10 anos, você se ferrou com aquele cara, com aquela mulher. Espírito mal. E você foi levado a isso. Ele está lançado. E ele está se abrindo, olha aí, ó. Juntei esses dedos no bloco aí. Né? É assim que funciona. Está entendendo? O nosso livre-arbítrio está ligado. Está ligado. Você pode escolher, mas você foi influenciado. E daí você foi levado pela satisfação. Né? O que parece dar-se por acaso para nós, mas não é acaso. Aliás, acaso não existe. Uma das provas é isso. Tá? Ou o planejamento existiu, ou você tomou a decisão porque já tinha uma influência, ou você foi influenciado. O acaso não existe. Tá? Inspiração a alguém, o pensamento de passar por tal lugar, por exemplo. Hoje eu vou para Panduva. Eu vou por dentro, vou aqui para o interior. Mas é muito mais ruim. Mas eu estou afim. Encontra um cara, o cara aposta um terreno, compra um terreno, entendeu? São coisas que às vezes você não se liga. Mas eu não estava sendo para passar por que eu passei. Aí eles podem se entender. Porque você precisava ir lá, você vai comprar esse terreno, e assim por diante. Entendeu? O vizinho vai botar um arco, você vai arrumar uma briga. Isso, qualquer coisa. Daí já é bom. Daí já é bom. Mas se for um bom, por exemplo, ele pode te influenciar para você ir lá. Tá? É um negócio, você vai estar ajudando o outro, você vai estar modificando o espaço, exatamente. Entendeu? Então você mudou por causa da influenciação. Tá? Chamarão sua atenção para determinado ponto. Às vezes você não prestou atenção, eles chamam. Né? A gente está passando, ou você está. Um livro é interessante, ou a internet, às vezes você está lá na internet vendo um negócio, daqui a pouco você olha para trás, mas parece que eu não vi esse negócio. Não acontece isso? E isso é uma coisa que a gente esqueceu e ele chama a atenção. Olha lá. Eu posso dizer uma coisa muito séria sobre isso. Porque como eu monto palestras, o que eu montei aqui para vocês, eu montei sozinho. Montei hoje, finalzinho da tarde. Assim. Palestra eu não consigo montar 2, 3 dias para trás. Quando eu vou montar uma palestra, na terça-feira aqui, se eu começar a trabalhar ela no domingo, eu monto ela no domingo em 2 horas, 3 horas às vezes. Sabe? Agora, se eu ficar tentando, buscando assuntos, não sai. Eles esperam até a hora que eu tenho que, digamos assim, o público vai estar lá, eles vão influenciar sobre alguma coisa que eu tenho que falar, tá entendendo? Então eles esperam. Daí eles começam a soprar. Daí parece que eu vou na internet, eu vou fazer uma pesquisa, parece tudo rápido. E se eu faço isso antes, uns 2, 3 dias, não anda a coisa. Não anda. Não sei, é comigo, sabe? É comigo. Então, às vezes, o que a gente recomenda, não é assim, a história conta até 10, vá tomar um sorvete, saia fora. Quando às vezes a coisa não está andando, é porque eles não estão te ajudando. Não é para você estar ali. Tá? Vou fazer outra coisa. Daqui a pouco volta. Aí você vai ver que a coisa flui. Porque é o momento em que eles querem que você trabalhe. Tá? Se isso pode conduzir ao resultado, tudo isso que eu estou falando, pode conduzir ao resultado que eles desejam. Tá? De tal maneira que o homem, não julgando seguir senão os seus próprios impulsos, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Quer dizer, a gente sempre acha que a decisão é nossa. Isso é importante, porque a gente tem que ter em mente que nós que estamos conduzindo a nossa vida. Porque, nem disse a Sônia, se o momento em que nós passarmos assim, não, nós estamos sendo levados, conduzidos, vira uma neurose, a coisa fica uma loucura. Né? Então a gente tem que estar sempre na ideia que somos nós que estamos levando a vida. Mas existe sempre um plano, existe um acompanhamento desse plano, tudo. Nós nunca estamos sozinhos. Aliás, como disse Jesus, nós estamos sempre acompanhados de uma multidão. E é verdade, aqui é uma multidão, gente. Embora não possa ver. E como disse o Chico, ninguém cruza nosso caminho por acaso.
Nós não encontramos na vida ninguém sem uma razão. É bem isso. Exatamente isso. Nem que seja a pessoa errada. Mas é o que acontece. Tá? Como é que funciona isso que eu expliquei ali? Então, eu estou falando para vocês aqui, vocês estão ouvindo, né? Então, a minha voz sai por ondas e vai lá num aparelho chamado tímpano que vocês têm no ouvido, e ela rebate como se fosse um alto-falante e vocês escutam. São ondas que vai tremer o teu tímpano, tá? E vocês estão me escutando. Essas ondas andam no ar, tá? As ondas magnéticas andam no ar, as ondas sonoras, as ondas elétricas andam no ar, tá? O pensamento anda por um outro elemento chamado éter. O Einstein chamou de éter, tá? Mas o Espiritismo chama de fluido cósmico universal. O pensamento, ele é instantâneo, porque esse fluido cósmico universal está no, como diz o nome, universo. Então o Espírito, por isso que o Espírito protetor de vocês não precisa estar do lado de vocês, ele pode estar lá no outro planeta. Mas a hora que você pensou em de ajuda, ele pá, se conecta a você. É instantâneo, pelo universo inteiro. São pensamentos. As ondas têm ondas baixas e as ondas rápidas. Quanto maior a tua frequência, mais pequena é a onda. Quanto mais baixa a tua frequência, mais lenta é a onda. Então, vocês já viram, já andaram com pessoas lentas? Não dá uma raiva lazarenta? Conta uma história. Lento é isso, gente. É verdade? Estou brincando, mas é mais ou menos isso. Uma pessoa lenta é uma pessoa de vibração baixa. Ela está preocupada com as coisas dela, com os negócios dela. Tá? Ela não viu o que realmente importa. É verdade? Você conta uma piada ali, 5 minutos e começa a risada. Ou não entendo. Então, quanto mais alta, quanto maior a frequência, quanto menor é a onda, rapidez da onda, melhor é o teu pensamento. Frequência, por isso que a gente chama frequência elevada. Quando nós estamos com a frequência elevada, recebemos pensamentos bons, inspirações boas. Então, quando você está com a frequência baixa, você recebe instrução de espíritos. Olha aqui, ó, as frequências baixas. Quando você está em sintonia, em frequências boas, ó, frequências de ondas elevadas, essas ondinhas aqui, ó, curtas, você está recebendo auxílio desse pessoal. Portanto, a nossa antena é igual a uma parabólica. Se você quer escutar o canal do boi, você põe no boi. Se você está ligado, se está sintonizado no canal do boi, você põe no boi. Agora, se está sintonizado com, sei lá, um show do André Bocelli, legal, né? Foi bom. Põe lá na cultura, escuta uma coisa boa, é outra frequência, tá entendendo? E você melhora, você está trabalhando com chakras superiores, frequência boa. Então, essa é a diferença. É por isso que a gente sempre fala, que não adianta você, o que interessa para você conviver bem na tua vida e aproveitar essa convivência com os espíritos, basta que você se coloque do lado dos espíritos bons. Tá? Quando você baixa a tua vibração e você tem sentimento de ódio, de inveja, né? Falar mal, como o Mário falou ali, você passa o tempo falando mal, quem vai se afeiçoar com você? Quem se sintoniza com você? Espíritos baixos. E aí você vive mal, vive em depressão, né? E assim por diante. Que o espírito, o nosso anjo da guarda, é um espírito bom. Sem dúvida. Quando nós vibramos a faixa negativa, baixa, Sim. ele se afasta. Sim. E nisso chega o Exatamente. nosso amigo lá. E aí conta, eu posso contar algumas histórias, eu não vou entrar nessa história, mas assim, vou dar uma dica, por exemplo, do que acontece. Você está super bem, hoje está um dia jogo, amanheceu, agradece ao dia, tá, toma um café da manhã horrível, mas que coisa deliciosa, né? Pá, não tem só pão, você vai embora, tá, a linguiça faz 2 semanas que está lá, rança, já tá boa, e assim por diante. Daí, de repente, tem um telefone. O cidadão aqui te espera, aqui, porque sei o que, está aqui fora bravo com você. Ou você está
tirando alguma situação, baixou a tua vibração. Isso acontece em todos os dias com nós. O que aconteceu? Espíritos maldosos, que segundo o Emmanuel, lembra que nós estudamos sobre as imperfeições dos espíritos? 98% ainda são espíritos que estão nessa categoria. Então ali, ele está dando risada, ele pegou e falou para o cara lá, liga para o cara, ele está muito feliz hoje. Liga lá para o cara, liga para o cara. Não, liga. Vou ligar. Então, ligou. Quero dentro. Começou o teu dia mal. Então o que a gente tem que fazer? Esquece tudo aquilo e continua vivendo a tua vida. Entendeu? É claro que a gente leva para o lado o dia inteiro. Mas já pensou se a gente conseguir sempre, não resolver o problema? Não, era a hora, deixa para depois. A vida continua. E o papo continua. Mas eu não vou me afetar por causa disso. Eu vou continuar. Você vai estar sempre perto de espíritos bons. Então vai chegar uma hora que vai vir uma ideia para você, ou vai vir alguma coisa, e você vai resolver o problema. Aquela história de não levar desaforo para casa, foi uma hora idiotice que já falaram. Porque na hora que você está com o sangue quente, quem se aproxima de você? O espírito quer pegar fogo ou coisa. E aí você resolve no verso se duvidar da morte. Agora, se você contar até 10, ficar bem quietinho e for para casa, como diz Jesus, dê a face esquerda, em casa as coisas passam, você lembra, outro dia, daqui a pouco, passou um mês, tudo voltou ao normal, aliás, virou até amigo, já fez até negócio com o cara, está tudo bem. Entendeu? Porque você está sempre andando do lado de espíritos bons. Isso é importante. Tá? E estamos terminando. Então, através dos nossos pensamentos, atraímos espíritos que se identificam com as nossas ideias. Tá? Se pensamos em fazer o bem, atraímos espíritos bons. Se pensamos em fazer o mal, atraímos espíritos malvados. Lembra da história que eu falei sobre os trabalhos? Quando eu começo a pensar, poxa, tomara que ele amanhã para atravessar a rua passa um caminhão de cimento assim. É bem provável que pode acontecer. É uma praga que eu joguei. Não, você se sintonizou com quem? Com um espírito que também não gosta dele. E vai lá influenciar ele. Agora o caminhão está vindo. Vai. A gente brinca, mas isso é passível de acontecer. É passível de acontecer. É claro que nós estamos levando ao extremo, mas pode acontecer. Pode acontecer às vezes. Aí ele desencarna e vem tudo isso. Daí você está ferrado. Ele vem cobrar de você e do outro. Opa. Na 464 ele pergunta: como distinguir se o pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Claro que a resposta é: analisai. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Nem um espírito do bem diz assim: devolve o tapa. Não. Nenhum. Tá? Nenhum vai dizer assim: é a hora de você ferrar com ele. Ele ferrou a vida inteira. Agora. Não. Nenhum vai falar isso. Então vocês podem perceber quando vocês estão sendo influenciados pelo bem ou pelo mal. Tá? Kardec diz assim: se fosse útil que pudéssemos distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, como nos deu a de distinguir o dia e da noite. Quando uma coisa permanece vaga, é assim que deve ser para nosso bem. É o nosso bem, a gente não distingue. E para frente ele vai dizer: veem os espíritos tudo que fazemos? O que vocês acham? Estamos lá no banheiro fazendo nossas necessidades, tem um espírito do lado ali. Será que pode acontecer isso? Porque tudo que nós pensar, eles leem o nosso pensamento. Né? Então eles estão a par de nós o dia inteiro. Os bons e os maus. Se não se vibrou, eles se alimentam das nossas energias. Então é claro que eles estão vendo o que nós estamos fazendo. De acordo com o que você está fazendo, você vai receber visitas de bons ou de maus espíritos. Sobre você estar fazendo a sua necessidade do banheiro, fique tranquilo. Qual seria o espírito, vamos dizer assim, que gostaria de estar ao lado? Você gostaria de estar sentado vendo o outro fazendo as necessidades? Então eles também não gostam. Fiquem tranquilos. Eles não vão estar lá. Não. Mas se você sair dali, ele já vai estar no teu lado. Já terminou? Isso vai. Agora, é sexo basicamente, quando é sexo entre casais que se gostam, que se amam, que tem sintonia, há uma proteção espiritual.
Agora, quando é sexo desvairado, aí vem os íncubos, os súcubos, que é uma coisa bem mais complicada de explicar. Eles se alimentam daquela energia toda que a gente está distribuindo ali. Só que eu vou dizer para vocês, não adianta esquentar a cabeça com isso por enquanto. Né? Nós temos que continuar convivendo assim. Da mesma forma, nós não adianta a gente querer se livrar do espírito bom e ruim, porque uma hora nós vamos nos sintonizar com o espírito mal, não adianta. Ninguém aqui é Madre Teresa de Calcutá, ninguém aqui é Chico Xavier, tá entendendo? Nós vamos passar por um momento de raiva e vamos sintonizar com o espírito ruim. O nosso caminho é tentar o máximo possível melhorar. É melhorando que nós vamos afastando os maus espíritos. Mas isso não é bênção, não é fácil. É mais fácil falar, né? Muito mais fácil, bem mais fácil. Aqui parece que é tão Porque nós temos desejos. Eu não quero, por mais que eu diga eu não gosto de bens materiais, mas poxa vida, um caminho novo é gostoso, né? Não tem como. Está entendendo? Nós somos imperfeitos, temos essa coisa. Entendeu? Quem não gostaria de ganhar a loteria aí? Né, para ter uma vida um pouco mais sossegada? Embora a gente saiba que isso pode significar falência da nossa reencarnação. Isso pode. É ganância. Exatamente, pode vir a falir a nossa encarnação. Mas a gente quer, a gente busca isso. Quem não quer ter uma pessoa aqui do lado, uma pessoa que te entenda, que está. Todo mundo quer. É assim que funciona. É desejos, instintos. Então eles dizem, podem ver, pois que costumamente vos rodeiam, sempre estão ao nosso lado. Cada um, porém, só vê aquilo que lhe chama a atenção. Então, não tem pro banheiro nenhum banheiro, né? Um espírito vai querer entrar com você. Tá? Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos. Lembra que eu falei já sobre isso agora há pouco? Então eles respondem assim, ó, esse cara é muito inteligente, né? É o Stephen Hawking, né? Algumas vezes as ideias surgem de seu próprio espírito. Algumas vezes. Algumas vezes, olha só. Algumas é bastante? É pouco. Mais frequentemente eles são sugeridas por outros espíritos. Então um sujeito que se acha muito inteligente, ele está tendo a oportunidade de ser um bom médium. E depois que ele desencarnar, ele vai ver o tamanho da besteira que ele era. O que era ser arrogante, né? O que era ser... Porque na verdade ele está recebendo a instrução de um espírito que está utilizando ele para fazer alguma coisa, para transmitir alguma coisa. Tá? Mais frequentemente, eles são sugeridos por outros espíritos que os julgam capazes de compreender e dignos de transmitir as suas ideias. Augusto dos Anjos era um poeta fantástico. E o primeiro livro do Chico, chamado Parnaso de Lentúmulo, ele escreveu uma poesia desse espírito chamado Augusto dos Anjos. E o Chico conta uma história que ele trabalhava numa venda, uma dessas vendas de secos e molhados, né? Ele era um rapazinho já, uns 19 anos. E o que ele mais gostava era quando, na cidade onde ele morava, em Uberaba, Pedro Leopoldo, era costume plantar alho. Todo mundo plantava alho para vender, era um negócio do lugar. E esse patrão dele tinha uma horta de alho. E o que ele mais gostava, no final da tarde, ele dizia assim, vai lá e cuide do alho. Quando ele entrava na lavoura de alho ali, ele via os espíritos que se aproximavam dele, espíritos bons que estavam passando coisas para ele. E vinha esse Augusto dos Anjos, que é um poeta. E o Chico conta que esse cara falava para ele assim, ó, eu quero que você escreva sobre... Daí ele contava, ele falava um poema sobre vida em outros planetas, sobre o tamanho do cosmos, sabe, sobre coisas assim. E o Chico, ele não conhecia aquilo. E na hora dele transcrever, ele não vinha nada. Então, ser médium, para ser médium bom, você tem que entender do assunto que você está recebendo. Não é, gente? Senão você não transcreve, senão você não repassa. Eu, por exemplo, estou aqui falando para vocês, tem alguém que está me soprando. Mas se eu não sei desse assunto, não adianta nada. Eu tenho que saber do assunto. Porque daí ele diz, fala sobre aquilo, fala sobre aquilo. Eu vou falar. Está entendendo? Por isso que esses caras inteligentes, eles são realmente inteligentes. Eles conhecem, eles têm uma experiência farta. E os espíritos utilizam eles para passar coisas que eles conseguem entender. Então nós conseguimos entender também. Quando eles não se encontram em si mesmos, apelam para a inspiração então. E uma evocação que fazem sem se suspeitar. Sem que eles se suspeitem, eles escreveram um livro que mudou a vida. E aí eu pergunto para vocês, se nós começar a parar, em 1971, quando o Chico Xavier participou daquele programa Pinga Pinga Fogo, alguém perguntou para ele assim, bom, então, se
falou e tal. Daí ele disse assim, quem me disse que Sócrates falou tudo o que ele sabia? Que Sócrates não era um médium? Se nós começar a pensar, né, os grandes inteligências da humanidade talvez só passaram o conhecimento. Você assiste um filme de um cara, por exemplo, assim, sei lá, Alexandre o Grande. Pô, o cara era fantástico, tinha umas ideias assim, conquistou o mundo inteiro. Será que era dele as ideias? Ou no momento em que ele precisava, passavam informações para ele. Então, essa é a convivência com espíritos. E isso que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a tirar as boas informações e conviver com esses espíritos. Certo? Por que Deus permite que os espíritos maus nos incitem? Desculpa, já deu meia hora. Eu já estou terminando. Por que Deus permite que os espíritos maus nos levam à falência? Nos põem em rascada? A resposta: os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens de bem, para testar a tua fé, a tua paciência, a tua tolerância, se você já está realmente melhor nessa situação. Exatamente. Eles ficam testando paciência, então põe coisa para testar, né? Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para chegar ao bem. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho, e quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas. Lembra o que eu falei? A responsabilidade é nossa. É porque você pediu para que o Espírito ajude aquele cara a entrar debaixo do caminhão. A responsabilidade é nossa, tá? Pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens vontade de cometer. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Se pés inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti. Se você está com vontade de matar alguém, vai sobrar espírito para vir do teu lado e dizer assim, faça. E aí o cara citou o Lecão, né? Vocês têm uma ideia quantos espíritos o Lecão não carrega? E quantos que estão atraindo em falar e matar ele, matar ele, matar ele. Isso, Meu Deus, é isso. terrível, né? Já virou uma neurose em Tarópolis. Uhum. Tem nego que diz que, meu Deus do céu, a primeira coisa que vai fazer é matar o Lecão. Vai livrar Itarópolis disso. Que eu ouvi uma pessoa falar que se eu pudesse pegar ele, a mãe dele, meu Deus, é terrível. E isso vira pensamento coletivo, vira consciência coletiva e interfere realmente no fluxo das coisas. Interfere mesmo. Tive aquele vídeo semana passada. O que a gente tem que ter, eu falo para a Cassiane, claro, gente, a sociedade tem que cuidar de um cara desse. Porque a gente entendendo que foi a espiritualidade que trouxe ele para cá, para ele passar por dificuldades, passar por provações e ser educado, porque a verdadeira história, a Terra é um planeta educandário. Educandário. Quem está aqui é para ser educado. Agora nós vamos matar o cara e vamos devolver para lá. Eles já tiveram um serviço para colocar ele aqui, agora vamos devolver para ele. Entenderam? E nós estamos fazendo um contrário. Ninguém vai então já, a palavra vai ficar aí. Tem gente que diz que daqui a pouco ele toma uma overdose e vai, né? Não vai demorar muito. Você tem. Mas isso é a responsabilidade dele, isso é livre-arbítrio dele. Nós não estamos interferindo. Agora, se você matar um cara desse, você simplesmente juntou por magnetismo de ódio e vingança com ele a quantas encarnações para frente. E é bom estar junto com um espírito desse tamanho? Que vibra nessa condição? Você acha que é bom? Então olhe com quem você está se juntando quando você vai matar um cara desse. Ou até o pensamento para que ele não... Ou até o pensamento, exatamente. Como eu falei, quem vai se ligar em você? Um espírito maldoso. Você vai estar, quando você pensa no mal para essa pessoa, você já está atraindo um cara. Você imagina, será que ele tem pouco inimigo espiritual? Um cara desse tem muito inimigo espiritual. Então, quando você pensa no mal dele, já se aproxima. Opa, estamos pensando igual. Opa, beleza? E já vai outro inimigo lá, inclusive, ó, vai lá na casa do Zé, do Gerson. Lá, Isso. Então, lá tá chacinho, mas Isso é uma coisa, viu, gente? Eu já passei da história, mas eu vou ter que falar. Veja bem. Quando você não está ligado em assalto, não tem assalto. Agora, saia com medo de assalto. Opa, o cara está me olhando aqui.
Mas passou a esquina da assalto. Isso o que é? Sintonia. Você sintonizou com espíritos que estão preparados e já falam com outro. Que o cara está prontinho para receber um assalto. Os evangélicos falam de amarração. Esse carro está amarrado, ninguém rouba ele. Confiança, está entendendo? Que não vai acontecer. Exato. Não estou sintonizado com isso, não vai acontecer comigo. Pronto. Você já correu um campo magnético e fechou aqui. Né, Ramon? Se você está falando besteira, você conhece mais sobre essa situação, lá para falar. Mas é bem isso aí. Está entendendo? Quanto mais vocês sintonizarem com o mal, mais o mal vocês vão atrair. Sintonia. Mais gente ruim vocês vão ter. Tá? Terás uma nuvem de espíritos que tenderão a esse pensamento em ti. É o que eu estou dizendo. Mas também terás outros que tratarão de influenciar-te para o bem. Sempre haverá gente ajudando a gente. Sempre. Só que às vezes a gente não dá condição deles ajudar. A gente está tão odioso, tão vingativo, tão preocupado com aquele problema, só pensando no problema, que a solução não vem. Você não dá tempo. Você não tira o tempo para tomar um sorvete, para escutar um passarinho cantar lá fora. Você não tira esse tempo. E é o momento que eles precisam para entrar em contato com você. Tá? O que faz com que se reequilibre a balança e deixe Senhor de ti, dono de ti mesmo. Então, senhores, para terminar, é natural que espere auxílio. Todos nós queremos ajuda, né? Mas é necessário que tu auxilies. Né? Batei e será atendido, mas bata. Você tem que bater na porta, senão você não vai ser atendido. Né? Meditemos do esforço generoso daqueles que nos amparam e saibamos colaborar com eles a bênção ao nosso benefício. Beleza? Perguntas?